Olá, meu nome é Estefânia Oliveira Sintra, sou médica generalista formada pela Faculdade de Santa Marcelina e tenho residência médica em Medicina de Família e Comunidade pelo Hospital Santa Marcelina. Fui convidada pela Érica para responder algumas perguntinhas a respeito de parasitoses intestinais, então vou seguir o roteirinho realizado por ela. Com relação às parasitoses intestinais, qual o papel do Programa de Saúde da Família? Bom, a estratégia de saúde da família, como todos bem sabem, ela é focada principalmente na prevenção, né? Trabalhamos em unidades básicas de saúde e focamos o nosso atendimento principalmente na área de prevenção, orientação, tratamento sim de doenças crônicas, mas o foco é prevenir para que não se chegue ao quaternário, terciário, secundário em relação às doenças. E falando de parasitoses intestinais, as orientações em relação às medidas sanitárias são as medidas mais importantes que nós tomamos nas UBS, né? Proporcionar aqueles produtos de limpeza, por exemplo, de saladas, orientar a higiene pessoais, orientar a respeito de compostagem de lixo e descartes de lixo e assim por diante, né? O papel do médico de família e assim como qualquer outro agente de saúde na unidade básica de família é principalmente orientar e ensinar, né? Então a saúde da família ela gira em torno da educação permanente e continuada do indivíduo na saúde. Dado que a partir do momento que você ensina uma pessoa ao que ela tem que fazer para se prevenir de uma doença, entende-se que ela vai diminuir a probabilidade de se contaminar com ela. E isso também acontece na parte de parasitoses intestinais. Como devemos nos prevenir das parasitoses intestinais? Então, como eu orientei agora um pouquinho, lavagem das mãos, né? Geralmente as parasitoses intestinais elas estão muito ligadas, quase a totalidade delas, com ciclos orais fecais, que é quando ingerimos ovos dos parasitas e eles vão parar no nosso intestino, defecamos próximo a lugares de água ou a lugares onde há plantações, né, onde a gente tira o nosso alimento e fica esse ciclo vicioso, né, onde colocamos a mão nos ovos, ingerimos os ovos e nos contaminamos novamente. Ou então em locais onde crianças brincam e têm o hábito de colocar a mão na boca, objetos sujos, colocar a mão na boca. Então, assim, tudo gira em torno desse ciclo oral fecal que a gente fala e em torno da higiene. Higiene, a parte de saneamento básico, né? Um local que tem esgoto, é um local onde proporciona menos possibilidades de infestação. Um local onde tem coleta de lixo também proporciona menos possibilidades de infestação. E aí às vezes as pessoas falam, mas o que o lixo, a coleta do lixo, o saneamento básico tem a ver com o médico de família ou com a unidade básica de saúde? Tudo. Apesar da gente não proporcionar estes serviços, né, à unidade básica de saúde em si, o SUS é sim responsável por muitos desses serviços. Então, isso faz com que nós nos tornemos responsáveis por ensinar a utilização de tais serviços. Então, acabei me delongando em relação a isso, mas basicamente como prevenir as parasitoses então aumentar a higiene pessoal, aumentar a higiene da casa, distribuir bem o lixo e assim por diante. A prevenção, nós não podemos usar vermífugos como prevenção, tá? E isso a gente não pode esquecer nunca, que tratamento não é prevenção, tá bom? Muita gente tá confundindo isso ultimamente nessa pandemia.
A terceira pergunta: como está funcionando o programa de saúde de família em relação às parasitoses durante essa pandemia em que estamos vivendo? Na hora de responder essa perguntinha aí, aqui na minha colinha, eu coloquei separado. A pandemia, a gente enfrentou algumas fases dela, a gente ainda está enfrentando algumas fases dessa pandemia, né? As fases são divididas em cores, então temos a vermelha, a roxa, né? Vamos de grau de importância. Então, a roxa é a pior, a vermelha, a laranja, a amarela e a verde. Enquanto estávamos na laranja, amarela e verde, havia a possibilidade de atendimentos sem ser os prioritários que a gente chama nas unidades básicas de saúde. Os prioritários são gestantes menores de 1 ano, doentes, né, com pacientes com doenças crônicas. Essas doenças crônicas muitas vezes descompensadas, então também viram prioridades para a gente, e urgências e emergências. Esses atendimentos, eles são obrigatórios em qualquer momento, seja a pandemia, seja a fase roxa, vermelha, laranja, amarela ou verde. E os outros atendimentos, então os atendimentos eventuais, os atendimentos de pacientes que gostariam de marcar alguma consulta e inclusive o tratamento das parasitoses e comorbidades que não estão tão descompensadas assim, nós teríamos que atender, esqueci das pacientes com tuberculose. Nós teríamos que atender no momento só da verde, amarela e laranja. Então, durante a pandemia, nós sim tratamos de parasitoses, né? Se houvesse alguma urgência, uma emergência, teríamos que atender em relação a isso, que é pouco provável, mas teríamos que atender, mas a parasitose mesmo ficou apenas no momento em que a pandemia estava verde, amarela ou laranja. É importante falar que, apesar da gente não fazer uma atuação ativa durante a pandemia em relação às parasitoses, dado que precisamos ter o ensinamento continuado desse paciente por conta de toda a parte da saúde dele, acaba que, sim, continuamos tratando deles nas parasitoses, porque se você ensina o seu paciente que ele tem que ter uma boa higiene, que ele tem que se preocupar em não ficar andando descalço, se preocupar com o lixo, se preocupar com as fezes e assim por diante, ele vai continuar se cuidando mesmo você não estando ao lado dele. E essa é a beleza, né, da continuidade e do ensino e da proximidade, da longitudinalidade, que é a estratégia de saúde da família e é o programa de saúde da família. Bom, quais as parasitoses mais frequentes na periferia? As parasitoses mais frequentes em periferias, a gente precisa primeiro ver qual é a periferia que nós estamos conversando. Se a periferia é de uma cidade praiana, as parasitoses serão diferentes do que uma periferia numa cidade do Nordeste, do que uma periferia na cidade do Amazonas e assim por diante. Então, as parasitoses mais frequentes aqui na cidade de São Paulo, nas periferias aqui da cidade de São Paulo, que a maioria, né, tem saneamento básico, apesar de serem muito precárias, a gente fala bastante de enterobiose, amebíase, ascaridiose, teníase e ancilostomose. Esses ciclos são basicamente formados de orais fecais, onde o hospedeiro definitivo é o homem, e existem algumas que possuem hospedeiros não definitivos, né? Mas basicamente oral fecal, e é aí que entra a nossa importância nisso. Sem me delongar mais, a última perguntinha: o grupo mais infectado são as crianças, entre crianças e adultos, né? São as crianças, até mesmo pela falta de noção de cuidado de higiene ainda, por brincar muito no chão, levar tudo à boca e assim por diante. Espero ter ajudado. Um beijo e até mais.